Pessoal, boa noite. Hoje é dia 21 de fevereiro de 2025, né? Eu achei uma postagem aqui no blog que fala de filosofia da linguagem. É um trecho simples, né? Mas pontual, acho que vale a pena marcar esse ponto, a gente conversar um pouquinho, né? E a postagem se chama Apontar Não É Nada, e o subtítulo é Menino, não aponta o dedo que é feio. E assim, foi lendo coisas na internet e tudo, principalmente uma tese da Nara Miranda de Figueiredo, né? Ela tem aí estudos relativos à linguagem. Chama Estudos sobre regras e linguagem privada, ali, questão de Wittgenstein e tudo mais, né? Então, a gente normalmente está acostumado a apontar para alguma coisa quando se pergunta pelo significado de algo, né? Por exemplo, quando nos perguntamos sobre uma maçã, podemos apontar para a fruta e então podemos falar sobre ela. Ou seja, a gente está vendo aquela maçã e aí a gente está falando sobre ela. Não, parece que não tem muita discussão em relação a esse ponto, sobre essa maçã. Isso é muito comum, né? Os bebês, desde cedo, aprendem dessa forma, apontando, não é mesmo? E aí eu já imagino aquele dedinho para cima ali da criança, né? Tá sempre apontando, procurando algo. Então, na maior parte das vezes, né, a gente fala sobre coisas, né? E aí fica óbvio que esse é um caminho natural e correto. Até mesmo sobre nossos problemas, nós os nomeamos e falamos sobre eles. Eles se tornam coisas tangíveis, né? Então a gente tem determinado problema, uma dor uma cervical, essa dor, esse problema, outra coisa, ela vira uma coisa palpável ali e a gente carrega, vira amigo, né? Esse problema, problema persistente. Então, a gente fala de uma coisa, mas a gente usa a linguagem para falar dessa coisa ou dessas coisas, né? Porque as coisas em si, elas estão ali parada, quieta. Por exemplo, o celular aqui que eu tô usando para ler a postagem, ele está aqui parado quieto. Eu estou usando a linguagem para falar dele. Mas olha que legal, né? Até uma cadeira que tá, que eu estou sentado, eu posso até atribuir uma propriedade para a cadeira e ainda assim ela tá lá. Ela tá lá quieta, a cadeira, e eu estou atribuindo coisa para ela. Eu estou falando sobre ela, né? E até a gente pode usar frases para colocar a cadeira em movimento. Como ao dizer que a cadeira tá gasta, tá velha. Pô, se a cadeira tá gasta, tá velha, houve um movimento interno dela, local dela, né, das moléculas de que ela é feita, que ela se desgastou. Né? Então aí a gente passa uma ideia de movimento atribuindo um estado à cadeira. Ela era nova e com o tempo ficou velha. Então aqui a gente está no plano sempre falando das coisas, né? As coisas estão lá, a gente está falando delas. Parece que não há muito problema nessa troca, nessa comunicação. Mas há ocasiões em que não conseguimos apontar para as coisas e aí passamos para uma seara de difícil comunicação, tá? Eu posso falar que eu estou ansioso, mas eu não consigo apontar para uma ansiedade, né? Como é que você vai entender essa ansiedade que eu estou falando? Estou ansioso, mas cadê? Que ansiedade é essa? Como que isso acontece? Bom, claro, aí vai ter soluções também para isso, né? Porque cada um vai também sentir uma ansiedade eventualmente, e aí a gente consegue conversar a respeito disso, mas não é uma coisa que a gente aponta. Mesmo o número um, onde é que está o número um, né? A gente tem uma pessoa, um computador, enfim. Então há muitos casos que fazem com que nós tenhamos que significar as coisas de outro modo que não o
apontar. Daí conclui-se que a significação não se coaduna com a referenciação. E uma coisa que parecia banal sofre um salto e precisa de nova interpretação. O que a gente está querendo dizer com isso aqui? Porque há uma tese comum que é o quê? Pô, falar, significar algo quando eu estou falando é apontar. Eu sempre estou falando me referindo a coisas. A gente aprende dessa forma. Essa é uma tese básica, remete lá a Santo Agostinho e tudo. E ela é legal, ela atende bem. Só que vai chegando casos onde a gente vê que não é bem assim. A significação ela não é só referenciação, tem outras coisas. Então, uma tese que era banal, que está aí, tá tudo ok, de repente a gente fala, pô, e agora? Sofreu um salto no abismo. Eu preciso agora analisar o que é isso. E aí começa uma nova interpretação do assunto, novas teses de linguagem, de significação, de referenciação, de comunicação. Além do mais, o apontamento é nominalismo também, porque a palavra maçã significa a fruta maçã. Então é uma palavra que eu estou usando que tá a fruta lá. Então, beleza. Esse é o significado da palavra. Qual que é o significado da palavra? É a fruta. Mas a gente tá com esse nome. Tem essa, né? A palavra é uma etiqueta para a coisa. Mas não é o caso que o significado de maçã seja a sua correspondência com a fruta. Porque isso fura a regra para muitos casos. Tá? Então não dá para a gente acreditar nessa tese 100% da referência, da significação como referência, como uma correspondência da palavra com a coisa. Em realidade, o significado de maçã se dá pela qual usamos a palavra maçã na linguagem. Aí entra o vídeo, nosso Wittgenstein. Ou seja, como é que eu uso a palavra na linguagem? É aí que a gente consegue se comunicar. E aí vai abranger todos os termos que estão nas frases, nas trocas. Não só maçã, mas tudo demais. E aí entra esses dialetos, essas conversas, esses jogos de linguagem. Então, primeiro, pelas regras gramaticais, quando temos o entendimento de que maçã é um substantivo ao qual atribuímos propriedades como cor, tamanho, etc. Então, beleza, já está dado. A gente sabe que maçã é um substantivo, já temos esse acordo na linguagem. Não vai ficar tendo mistério de a maçã tá lá, não tá, eu estou me referenciando aqui, ou a não algo, e por aí vai. Segundo, ao usarmos dentro de um contexto. Tá? Então, uma coisa é entender as regras de linguagem, as regras, sintaxe, outra coisa é dentro do contexto, ou seja, semântica. Então, vejamos, se um russo chega agora aqui em casa e eu ofereço uma maçã, ele prontamente poderá usar o seu dicionário bilíngue para entender o que eu quis dizer. Ah, beleza, maçã, tarará. Eventualmente, hoje em dia, com a tecnologia, ele pode filmar a maçã, bater uma foto e na linguagem dele vai ser feita a tradução. Lá para o russo, enfim, esqueci, tem que perguntar para o Dri qual que é o idioma lá do russo. Porém, se eu pergunto para ele se ele quer uma maçã do amor, isso poderá deixá-lo em pandarecos, porque maçã do amor é muito entendível por muitos, mas não por todos. Mas esse é outro problema de linguagem. E aqui a gente encerra. Então é o quê? Beleza, eu tenho que ter o contexto, né? Porque falar maçã do amor, eu estou numa cultura aqui que a gente usa, aqui no Brasil, em alguns lugares, em festas e tudo. Então a gente sabe que maçã do amor é a maçã, né, com aquele açúcar cristalizado em volta. Mas o russo vai saber que é a maçã do amor se ele colocar lá no dicionário dele, vai ter a tradução. Então, assim, a gente tem que
ter esse tipo de consenso contextual. Essa é uma forma de entender como é que a linguagem funciona, ou seja, a linguagem funciona por esse acordo que a gente vai estabelecendo, esclarecendo regras de sintaxe, de compreensão e de contexto. Beleza, gente? Então aqui, ó, uma postagem lá de 24 de junho, pequenininho, 10 minutinhos, a gente fala um pouco, retoma um pouco do assunto da linguagem. Aquele abraço.